E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui. Começamos mais uma entrevista no canal Metal Musicast, agora com Christian Passos, vocalista da banda Wizards, que acaba de lançar Seven, seu novo álbum. Fala, Christian, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tchelo, pela oportunidade aí da gente conversar e vamos embora, vamos falar sobre esse disco aí que, pô, cara, tá me dando muito orgulho. Te deu orgulho e vou falar, deu muita alegria para mim, porque eu acompanhava vocês desde ali do fim dos 90, começo dos Sim, 2000, acompanhei um tanto da carreira de vocês e muito fiquei muito legal. feliz. Fiquei muito feliz com o retorno. Vamos falar, eu ia fazer uma resenha, mas eu Hum, pensei, nada melhor do que fazer quase que uma resenha entrevista com um bora, integrante, né, um dos líderes da banda. isso aí. Cristiano, a parada é a seguinte, vocês ficaram aí 10 anos parados, né? Sim, E já tinham 6 álbuns. O Wizards lançou o primeiro em 95, auto-intitulado, né? isso aí. Teve ali uma projeção no Japão, foi lançado pela JVC lá no Japão. Sim, foi muito legal. Chegamos lá em oitavo, nas paradas, a gente ganhou banda Revelação. Foi fantástico, né? Primeiro disco realmente foi um sonho, né, cara? A gente nunca imaginava lançar, né? E de repente aconteceu e foi realmente um sonho. Foi realmente, eu lembro que teve uma expressão grande, teve uma publicidade grande aqui no Brasil também, não só com esse lançamento do Japão. A gente tinha, vamos dizer assim, um mercado, um cenário favorável a bandas no estilo do Wizards, né, Cristian? Aí eu É, lembro porque que tinha o ficou em Viper, né? evidência, né? Começou com o Viper e aí veio o Angra. A gente é um ano mais antigo que o Angra. Na verdade, a gente é bem mais antigo que o Angra, porque eu, o baterista, o Bez e o Mendes, os irmãos Weisberg, né? A gente toca desde os 10 anos de idade, né? E se conhece desde os 5. Então, o Wizards começou lá nos anos 70, para falar a verdade. Mas o nome ficou Wizards em 92, né? Certo. E aí a gente estava junto com o Angra, com o mesmo empresário, né? E o Angra ia lançar primeiro e depois a gente ia lançar logo depois. Aí não deu certo, né? O empresário disse que não ia mais, ia ficar só com o Angra. Aí, por uma sorte, né? Uma mistura de sorte com qualidade, a gente chegou por uma outra via, chegamos na JVC. E aí aconteceu o contrato, né? E por aí veio o lançamento do primeiro disco, que foi um sonho, né? E aí, naquela época, como o Angra estava muito bem, o Viper tinha feito uma grande história, então o metal melódico, né? Que era o que a gente fazia mais, o nosso primeiro disco ele é mais metal melódico com progressivo, vai. Sim. E, então a gente ficou naquele bolo, né, daquela época lá, né? E como eu cantava também de um jeito, hoje não tanto, mas naquela época eu cantava de um jeito mais parecido com o André, porque era muito aguda a minha voz, né? E quando os vocalistas cantam muito agudo, eles acabam se parecendo, por mais que sejam diferentes, né? Sim. E então ficou naquele mesmo bolo, né? Foi bem Sim. legal. Eu lembro, ficou muito em evidência. Eu lembro de ter conhecido, porque eu aluguei o CD. Olha que Olha outra que era, doideira. né? Tinha uma locadora de CDs e o rapaz Caramba. lá, que é meu amigo até hoje, o Tom, fica aqui um É. abraço pro Tom. Ele me indicou: olha aqui, você que gosta de power metal melódico. Na época se falava metal Uhum. melódico, né? É, Tem essa metal coisa, melódico, é. né? Mas não é só assim, vamos dizer assim, Cristiano, não era só um clichê que ficou limitado ao metal melódico, né? Tem vários outros elementos. Tem muito do hard rock, já falando do novo disco, né? Porque Sim. aqui eu percebi que tem muito de heavy metal melódico, claro, é uma base para vocês, Uhum. mas tem uma influência muito forte de hard rock, né? Eu tô falando aí, eu costumo Sim, falar cara. em tom de brincadeira, os caras do hard rock sabem tocar, Mr. Big, por exemplo, né? Sim. Paul Gilbert. Mas eu vou te É, falar que a culpa disso se chama Triumph, ah, porque é a banda que eu mais gosto, olha só. junto ao Halloween, né? Ao Rush.
O Triumph eu escutei demais, cara. Você falou desse negócio de alugar CD. Você tem uma ideia? Eu pagava, o pessoal, a gente pagava mesmo, né? Para os caras gravarem fita dos álbuns. E eu fazia Sim. isso com os álbuns do Triumph, porque não Olha só. existia no Brasil. Então eu falava para os caras, grava uma fita para mim. Uma vez eu gravei umas 5, 6 fitas dos álbuns antigos do Triumph. Eu só tinha o Never Surrender, o Allied Forces e mais um, que eu não estou lembrando o nome agora. E aí os outros antigos, cara, eu escutava esses discos, eu falava, eu preciso escutar os antigos, né? E eu pedia para os caras gravar, e comprava as fitas gravadas no centro da cidade, né? Dos discos do Triumph. Então, cara, a culpa do Wizards ter o hard rock é do Triumph, cara. Pô, Triumph é uma banda que eu gosto, mas eu vou admitir aqui, Nossa, cara. que eu não me aprofundei na discografia dos caras. Eu sei que tem Sim. uns discos que os próprios fãs falam que são mais fracos, e tem aqueles, você citou aí já uns grandes clássicos, assim, né? Sim. Depois eles ficaram um pouco mais, será que talvez eu possa arriscar dizer mais pop, assim, uma produção mais ali que pega no Eles têm umas sentido épocas um 80. pouco mais farofa, É, tal. Mas, cara, não existe banda que não tenha material que você fala que é mais ou menos. Todas e, têm. É e eu tô muito falando, raro, é, uma muito raro. discografia completa e É, irretocável, assim, né? os próprios discos, cara, é raro você escutar um disco e falar, puta, eu gosto das 10 músicas. A É verdade. maioria você gosta de 5, tem disco que você gosta de 3, mas essas 3 são tão fantásticas que o disco fica marcado para sempre, né? É verdade. Eu Mas é fiz isso aí. uma resenha com meu amigo Daniel Yazbek, que é guitarrista, foi guitarrista do Exótica, do RF Force, e a gente fez uma resenha do Point of Entry do Judas, e a gente entrou numas polêmicas, porque tem É, 3 grandes músicas lá, é, só que depois, para mim, na minha humilde sim, opinião aqui, fica um é, disco meio genérico, meio fraco ali. sim, sim, Mas o pessoal fala, não, é um baita álbum, é um baita é, disco, mas eu tenho certeza que o é. pessoal tá pensando naquelas 3, né, principalmente. Então, é sempre assim, cara. Tanto que às vezes eu falo pros caras, na hora de fazer as 10 do disco, eu falo, eu acho que eu vou pegar as 5 que eu mais gosto e botar de primeira. Porque o que acontece? O cara ouve as 5 primeiras, ele gosta, acabou. O melhor disco do mundo. As outras É, 5, que são mais ou menos, deixa lá pro final, entendeu? Porque, sim. cara, você fala um disco aí que você fala que as 10 são espetaculares. Por exemplo, vou te falar o Images and Words, que eu acho um disco inacreditável. Eu acho que a mais fraca do disco é a Pull Me Under, na minha opinião. Né? Aí é opinião. Eu acho é a mais comercial, É. né? Aliás, não é a mais Sim, comercial, é a que estourou. é a Mas que deu o eu gancho, né. acho ela boa, eu acho ela boa. Mas eu sempre pulava. Então, aquele disco para mim ele é inteiro fantástico e a Pull Me Under é o ponto baixo, baixo. É uma puta Entendi, música, né? entendi. Mas o refrão, Pull Me Under, não vejo nada demais, mas é o que eu te falo. É difícil ter um disco assim. Aquele Long Live Rock and Roll do Rainbow, puta, Pô, aquele disco lá tem todas sensacional, são boas, cara, todas. sensacional. Tem Ah, alguns discos que O Rising também, né, cara, o Rising, cara, mas eu sempre brigo com meus amigos que eu prefiro o Long Live que o Rising. E eles falam, Rising é melhor. Eu falo, não, Long Live é melhor. E aí é uma discussão longa essa aí. é verdade. Não, o Master of Puppets do Metallica pra mim é um disco Puta, o perfeito, o Metallica é Painkiller do foda Judas também. pra mim, mas a gente pega É, até o The Number of the Beast do Iron, tem 1 ou 2 músicas fracas lá, é, exatamente. Por isso que eu né. falo, cara, sempre no disco tem um patinho feio. É raro que não tenha, né? É É. raro que não tenha um patinho feio. E aqui vocês colocaram a intro, né, você vem com uma intro, já começa com Pain. Pain já me Sim, remeteu aos bons tempos mesmo, que é, eu conheci ali o Wizards nos anos 90. Teve essa sim. intenção mesmo, Cristiano? Falar, já coloca Cara, de cara. teve um pouco, porque a gente teve uma briga saudável na banda, né? Que eu e o Charles, né, o tecladista, a gente puxa mais pro metal, e eu e o Mendel, a gente puxa mais pro pop. Olha a loucura. Quer dizer, eu tô na briga comigo mesmo. Então, então o Mendel quer deixar mais pop e o Charles quer deixar mais metal. E eu fico no meio, eu quero mais pop, mas eu quero mais metal. Eu quero mais pop, metal. Aí eu botei o disco para uma namorada minha, e ela escutou e falou, a Pain é fantástica, e ela gosta do Power, né?
melódico. Eu falei, quer saber, cara? Eu vou iniciar com ela, porque o cara escuta a primeira, ele vai escutar e vai falar, caraca, que animal, o Isis voltou. Aí depois, se a gente der aquelas impopizadas, se der aquelas, né, diferenciadas, aí o cara vai falar, beleza, mas o cara já vai escutar a primeira e vai falar, entendeu? Então foi um pouco, né, de propósito, O Mendel falou, porra, mas vai começar com a mais power, o disco, aí os caras já vão achar que a gente é power metal, mas a gente é power metal. Porque uma época, Cristiano, ficou pejorativo o lance power metal, né? Saturou tanto quando o Stratovarius estourou, assim, aqui no Brasil. Muita banda foi na cola do Stratovarius. Sim, cara. É uma música que tende a ser enjoativa, já por ser tão melódica, com todo respeito ao Stratovarius, ao power metal. Eu amo Halloween, cara, sensacional. Ficou tudo muito igual, né? Quando as bandas começam a pegar aquilo como um clichê só para copiar, começa a saturar. E saturou, e aí o pessoal já começava a recusar o rótulo, né? Assim como aconteceu com o grunge, guardadas as proporções, aconteceu com o new metal. Não, a gente não é mais isso, não é mais isso. Porque satura aquele cenário e as bandas que estavam lá começam a querer se desvencilhar daquele... Para você não tem problema, então, você já colocou PEN, power metal melódico. É o que eu falo, eu enjoei muito do power metal, porque eu escutei demais, cara. Os Keepers, o Stratovarius eu não escutei, porque eu realmente não me... Eu achava um Halloween genérico, então não me pegou, entendeu? E como você escuta o Michael Kiske, depois você escuta o vocal do Stratovarius, é uma diferença tão abissal de feeling, interpretação, que não me pegou. Então, o Stratovarius, eu, assim, escutei uma, duas e falei... Mas, para mim, como se... Não escutei a banda assim muito. Entendi. E eu cansei um pouco dos dois bumbos a 200 por hora e também cansei muito dos agudos na música inteira toda hora. Então, realmente cansou. Mas eu acho, cara, se você quiser saber bem a verdade, o primeiro disco do Wizards, ele não é power metal, cara. Ele é bem progressivo, músicas longas de 8, 7, 10 minutos. Tem músicas lentas, super lentas, arrastadas, assim. Tem muito progressivo naquele disco. E, é claro, tem um vocal super agudo e melodias, e muita melodia. Mas aquele disco não é um disco de power metal. O segundo disco, o Sound of Life, ele tem a Reach Out, por exemplo, que é um power metal descarado, mas ele tem um monte de música de hard ali. Agora, você pega o The Kingdom, aí sim. Isso. Desde a capa, todo o conceito, né? Tudo ali. E foi o disco que mais pegou do Wizards, que a galera, 70%, se você perguntar, é o disco que eles preferem, que as fãs preferem. Então, é por causa do The Kingdom que a gente pegou esse rótulo. Sim. E depois aqui na sequência, Cristiano, tem a Living Undercover. Essa eu já identifico essa influência mais do que eu brinco dos caras do hard que sabem tocar bem. Eu brinco isso porque tem meus amigos do hard rock, eu sei que eu tô provocando briga aqui, mas eu usou o Poison, eu brincava. É claro que é tudo uma gozação. Eu gosto de uma porrada de banda que tocam com simplicidade, como Rammstein, como Ramones, não tenho problema nenhum com isso. Eu falo para tirar um barato, para ficar divertido. Mas uma briga saudável. Exato, é para tirar um barato, para ter o que falar. Mas a Living Undercover já me pareceu muito, assim, não, muito eu tô sendo um pouco pejorativo, não quero passar essa impressão, mas me deu essa impressão que já vai para um lance desse hard do Mr. Big, dos caras bons do hard, assim. Agora eu vou te dar vou te botar outra culpa aí. Vai lá. Isso aí é culpa do Léo. Nosso querido Léo Mancini, porque a influência dele. É a influência dele, porque a gente tira sarro um do outro, né? Porque quando eu fiz as músicas, eu que fiz as guitarras. Só que, cara, ele é um guitarrista genial, né? Então eu passei para ele e falo, Léo, toma. Só que com as minhas guitarras. Só que ele, cara, ele é um guitarrista de hard rock. Quer dizer, ele é um guitarrista completo. Ele é completo. Mas a veinha dele é de hard rock. Ele ama Van Halen, ama essas coisas. Que não é mais a minha praia.
mas é a praia total dele que ele ama. Então, ele transformou um pouco as minhas músicas. Por exemplo, a Living Undercover não era para ser hard rock. Tá. Era para ser apesar que o Triumph, ele é hard rock, mas ele é um hard rock diferente, é um hardão daquele lá de trás. Né? Isso, não é um hard tipo Van Halen, Mr. Big que você está falando. E o Léo já tem essa veia mais do hard rock, desse hard rock aí. Então eu xingava ele, falava, pô, você mudou todas as minhas guitarras, né, meu? Mas aí que tá, a gente brinca, ele manda umas guitarras tão espetaculares que eu não tenho como reclamar, entendeu? E ele é o guitarrista não sou eu, o guitarrista é ele, nós somos uma banda. Então eu falei para ele, eu tenho que aceitar, pô. Se você mandasse uma guitarra diferente, ruim, eu não aceitaria. Agora, você manda uma guitarra diferente, só que fantástica, tá ótimo. Não, e a música é boa, Eu voto com o Léo Mancini aqui, viu? Você ficou voto vencido aqui, Cristiano. Exatamente. Léo Mancini tá vencendo nessa, porque a música ele manda boa, muito. Que é a brincadeira. Na sequência com o Rising Sun, eu não vou falar faixa a faixa, mas só até aqui eu queria falar. Mete bronca. Para mim, Cristiano, soa com esse. Agora você tá falando do Triumph, né? A gente pensa. O Triumph tem um jeito de banda de hard europeia, né? A gente fala do hard americano, eles são do Canadá, parece que eles são mais europeus, né? Pode ser. A gente fala assim, Trapeze, Rainbow, e aqui parece muito Rainbow e Sabá, né? Foi essa influência básica? Foi. Cara, eu adoro Black Sabbath, claro, do Heaven and Hell, né? Essa fase, Born Again, eu gosto muito. Então e o Long Live Rock and Roll, que para mim tá entre os 5 discos que eu mais gosto. Então não adianta, né, cara? A influência é nítida, a gente escuta tanto, né? E mesmo que a gente faça um negocinho, eu sempre prezo por fazer coisas originais. Se eu acho que tá parecendo, eu mudo, entendeu? Sim. Mas não tem como, né? Escapa algumas coisas. Mas é claro, esse início aí, a música nem tanto, a música depois não tem nada a ver, mas o riff dela é bastante Black Sabbath misturado com Rainbow, né? O vocal depois, a melodia vocal não tem tanto. Muda completamente, por outro caminho, é verdade. Exatamente. Mas é muito bom, eu não vou fazer um faixa a faixa aqui, Cristiano, mas fica à vontade, cara. Pra galera que nós temos aí, ó, essa capa do Alcides Burn, é isso o nome do artista? Sim, o Alcides, exatamente. Cara, muito bonito, essa capa ficou muito bonita, cara. Produção gráfica tá de parabéns. Muito também trabalho impecável da Metal Helix. É verdade. O Jorge faz um trabalho, cara, incrível. O cara prestimoso, o cara faz tudo muito bem, cara. Muito bem. Fez bem mesmo. Eu vou te falar. Ele foi o cara que ressuscitou o Wizards, cara. Ele que ficou pondo Foi o Jorge, foi ele que foi me enchendo, foi falando, cara, vamos relançar os discos. Puta, será? Tá bom. Porra, vamos gravar um single. Ah, não. Ah, tá bom, vai. Porra, vamos gravar um disco novo. Tá bom, mas show, esquece, meu. Show, esquece. Aí, puta, acabei fazendo show também. Ele foi, devagarzinho, ele é bom, o Jorge é bom. E ficou muito bom. Eu já quero falar isso sobre shows, Cristiano, mas antes eu quero só mostrar mesmo aqui pra galera. A gente tem uma dificuldade de mostrar aqui mas eu quero que a galera que nos assiste tenha uma noção, porque, Cristiano, quando eu falo aqui do metal nacional e peço pro público aqui do Metal Musicast prestar atenção nos lançamentos, eu não tô pedindo caridade, sabe? Dei uma força, eu podia estar roubando, nada disso. É porque é um trabalho de qualidade. Claro que você tá vendo aqui no meu cenário Metallica, Judas Priest, a gente tem no nosso imaginário os grandes caras que abriram, né, o caminho para desenhar o que é o heavy metal. Mas vale o fã de música pesada prestar atenção nas grandes bandas brasileiras aí, que às vezes ficam um pouco relegadas, né? Porque é um trabalho de qualidade. A gravação tá excelente, não podia ser diferente. Vocês são tá muito legal, cara. Tarimbados, não são bobos, não são iniciantes. Estamos falando do Léo Mancini aí, cara fera demais, todos os outros. O Charles também, que produziu o disco, é talentosíssimo. Exato. Produziu, masterizou, mixou. Sim. É o tecladista, né, da banda. Sim,
E a gente quis fazer um CD mais orgânico, A gente quis fazer um CD mais orgânico no sentido de não ficar muito digital e muito plastificado, pasteurizado. Então a gente deixou as frequências mais livres, entendeu? Não botou tanta compressão, porque a gente queria uma sonoridade mais, é o que eu te falei, menos digital, menos plástica, né? Tem muita coisa saindo aí. Pô, você escuta um disco, aí você escuta o outro, é a mesma coisa. Parece que tá tudo feito numa fabriquinha, sabe? Que nem o sorvete, né? Você pega aquele sorvete artesanal, você come e fala, caraca, que sorvete. Aí o mesmo sorvete que vira sucesso, ele fica industrializado. Aí você vai tomar, você fala, pô, parece um pedacinho de gelo isso aqui. E os discos estão a mesma coisa. Você faz ele mais artesanal, com menos compressão, mais com as frequências mais livres, ele fica, pô, gostoso de ouvir, com peso, né? Senão ele fica pequenininho e plástico. Então a gente quis fazer isso nesse disco. Eu concordo com você, Cristian. Eu falo, o som fica mais quente, assim, né? Não Isso, fica exatamente, todo chapado. Eu conversei isso, exatamente. Cristian, olha que interessante, com o Andy Darius. Eu entrevistei o Andy Darius do Halloween aqui, e eu fiz uma observação nesse sentido em que a gente está conversando. Claro que sem dar o exemplo que você trouxe agora do sorvete, mas do novo do Halloween, do mais recente, né? Já faz um ano, mas do mais recente. E a gente conversou exatamente sobre isso. Ele é dono de estúdio, né? Sim. E o do Halloween veio com essa produção mais quente, mais orgânica. Exatamente. E ele deu uma resposta assim no sentido de que, pô, é mais barato fazer o lance mais chapado, Digital, mais saturado, digitalizado, porque vai tudo em plugin de computador, resolve rápido a coisa ali num programa. Sim. E ele diz que é mais caro fazer, mas vocês conseguiram, porque hoje você, com experiência de estúdio, a pessoa já consegue, né, passar aquela fase em que vieram aquelas gravações muito barulhentas, muito saturadas, né? Que as pessoas queriam destacar o som do CD e colocar muito lá em cima. Hoje já vocês são músicos experientes, produtores experientes, já conseguem achar o equilíbrio, né? A gente não tinha os equipamentos necessários para fazer o que o Halloween tem, por exemplo, né? O que o Angra tem, essas coisas. Então a gente teve que realmente fazer tudo enxugado, mas a gente usou o bom senso, né? O ouvido, a sonoridade. Então, claro que um dia eu pretendo, seria fantástico se a gente conseguisse ter amplificadores geniais e ir lá testar o microfone, põe o microfone aqui, fica no estúdio, porque isso realmente requer muito tempo e muito dinheiro. Sim. Mas a gente fez com os plugins e mesmo assim a gente, com a nossa, como você falou, experiência e o bom senso musical, a gente conseguiu deixar ele parecendo que estava tocando mesmo ali, entendeu? Então, dá para fazer, mesmo com plugin, dá para fazer tanto que a gente fez, né? Sim. Pô, você lembra o Master of Rings? Cara, que disco é aquele? O som daquele disco é inacreditável, cara. Por que os caras não continuaram nessa... por que não continuaram nessa toada, né? Depois alguns ficaram tudo... Parecia uns palitinhos a bateria, não sei. Eu gosto mais daquele jeito, o próprio Halloween, talvez quando o Andy Darius deu a resposta para mim, ele ficou um pouquinho constrangido. Eu não sei se ele entendeu que eu estava dando uma indireta para o Halloween. Porque o Halloween ali 2010, 2000 e tanto em diante, eles entraram numas de gravar discos muito saturados, né? Eu gosto também, porque sou fã, e a gente passa um pano e gosta, mas a gente reconhece que tá saturado, tá muito eletrônico, né? Tá muito digitalizado, né? E agora eles voltaram com o auto-intitulado já mais... muito melhor, né, cara? Na minha opinião, muito melhor. Sim, concordo. E aqui, Cristiano, eu gostei, só para citar mais uma faixa, eu queria que você comentasse alguns detalhes dela, que eu gostei muito, é a Storm the Highway. E essa faixa aí, o que você tem de interessante para contar sobre ela? Então, cara, eu criei esse riffzão aí e achei que ficou muito legal, e aí fui fazendo um metal misturado com hard, só que mais pro metal, né, na parte de melodia de voz. E aí foi saindo, né, cara? O Léo enfiou uma guitarra no refrão fraseada, que ficou espetacular, fez um solo incrível na música. Sensacional. Né?
Cara, aí nós tínhamos o refrão que a gente até brincava, eu e o Mendel, né? Que a gente, quando faz a música, eu crio a minha música em inglês que não existe, né? Então eu ficava see the magic mirror. Era o refrão era esse, né? Só que o Charles foi lá e mudou para Storm in the Highway. Eu até falei, pô, Charles, Storm in the Highway, eu não consigo nem falar, porra. Deixa o Magic Mirror aí, né? E a gente ficava xingando o Charles, o Mendel também. Mas então são historinhas da música que a gente fica, só a gente sabe, né? Mas é bom a gente contar, né? Sim. Pô, é uma música muito legal, cara. Ela é energética, né? Tem um refrãozão, a parte de guitarra dela é incrível. Muito boa, eu gosto. Eu curti, é um dos destaques aqui. Então, para a galera que nos É. assiste, para conhecer, para quem ainda não conhece o Wizards, quem quer conferir o retorno da banda, se quiser dar uma ouvida aí nas redes sociais, tem no próprio canal no YouTube do Wizards para ouvir lá, Sim, né? tem no canal do YouTube, a gente colocou o disco inteiro, tem no Spotify, claro, todos o Seven, além de todos os outros CDs, né? E agora a gente colocou também, tá colocando, né? Porque tanta gente filmou o show lá do Metal Helix Fest, né? Inclusive tem no YouTube, no nosso YouTube tem o show completo lá, né? Até Pô, é fico com medo verdade. desses shows ao vivo completos, né? Porque a gente sabe, a gente tem umas rateadas que a gente faz, nossa, que coisa feia. Mas tudo bem, tá lá, né? Fazer o Mas quê? rock Mas and roll, né, pelo, Cristiano? mas pelo que Pô. falam, né? Eu às vezes fico com medo de assistir, mas pelo que falam, realmente está muito bom. Então, ufa. É. Pô, eu não pude ir, cara. Eu fiquei de olho nesse festival, que teve uma outra banda que eu gosto muito, que tocou lá, que é o Eagle Absence, que ganhou Ah, na votação. Eu sim, acompanho a carreira deles é também. verdade. É, E vocês tocaram, eu não pude ir. Teve show é pra a caramba pena. naquele sábado, né? Teve o I'm Morbid, teve Sim, o sim. Enforcer, teve banda pra. Eu acabei não indo em nenhum, É. né? Eu tive compromisso Putz, com a minha esposa, com os meus filhos, não pude sim. ir. Mas Aham. me falaram muito bem do show de vocês lá, cara. E é rock and roll. Foi muito legal isso. Se bem que o estilo que vocês fazem, Cristian, às vezes entra Hum, numa espiral de cobrança da plateia que é sim, recheada de músicos, repleta de músicos. A gente viu exato. que teve problema, eu tô aqui com a camisa do Falasco, teve um problema aí com o Roberto Barros, que alegaram que Ah, ele errou um arpejo sim. e o cara ficou É. chateado. Vocês não entram nessa vibe não, né, Cristiano? Ah, cara, todo músico tem isso, cara. Todo músico tem medo de errar, né? E de não fazer o que não faz no disco, né? Isso aí é claro e certo, né? E a gente fica, mas a gente fala, pô, se 90% for bom, tem um 10% lá de coisa que a gente não fez exatamente como mas não tem como, cara. Todo músico vai pro palco, a gente sabe, e o público realmente tem um público, nesse tipo de som, o público cobra mais. Mas, Sim, cara, na maioria das vezes a galera não percebe os erros. sim. Então é só se realmente uma desafinada muito forte, ou um erro muito, sabe, uma papagaiada muito grande. Mas, cara, não tem como. Todo músico, ele odeia errar, né? Então, mas é normal. Eu acho normal. A gente tá mais velho também, né? A gente não pode É. ficar ligando para muito para isso. Mas eu tava com uma pressão sobre esse show, porque eu não canto heavy metal faz muitos anos, né, cara? O último show foi há 11 anos. Eu queria te perguntar E sobre isso, é, Cristiano, porque o seu é vocal exige muito, cara. O seu vocal exige muito, muito. cara, Essa muito. linha aí, eu diria essa linha Jeff Tate que você faz é um É, lance mais exige muito. Como que muito. você encarou isso? Então, cara, na época que eu fazia show quando era moleque, era incrível o que eu fazia com a voz. Eu não, cara, não tinha medo de nada. Então, tanto que você falou aí do Geoff Tate, a gente cantava Take Hold of the Flame, né? E, pô, nem o Geoff Tate conseguia cantar e eu cantava. Conta mais, Aí eu cantava See the Light Tonight, do Malmsteen também, uma facilidade. Halloween eu cantava com facilidade. Então, eu ia para os shows, cara, com o jogo ganho. Como eu fiquei 11 anos sem cantar e também agora eu estou muitos anos mais velho, né? É óbvio que você não tem a mesma força adiante, o mesmo fôlego, a mesma voz e tal.
eu também fiquei 11 anos, 10 anos agora, eu completei cantando em bar. Então, cara, eu modifiquei o meu jeito de cantar. Porque cantar em bar, você canta tudo muito mais grave, você Sim. canta tudo com menos força, a respiração é diferente, a impostação é diferente. A hora que eu fui cantar heavy metal, eu falei, fudeu. É totalmente diferente. É como se fosse outro cantor. E nos ensaios, o Léo, o Mendo olhavam para mim assim e falavam, puta, coitado, né? Porque eu tava assim, né? Dava umas arriscadazinhas ali, fazia ali, mas não falei, eu não vou ficar aqui, né? Dando muito berro, não. Só que na hora do show eu fui lá e soltei a voz, né? E quando você tá ali, cara, vem, entendeu? Vem a força que você precisa, tal. É claro, não adianta, não vai ser quase impossível ser o Christian que eu era com 23 anos. Acho que hoje só raros, né, que conseguem, sei lá, Michael Kiske, que está cantando muito, aquele vocal que era do Deep Purple, que é o baixista, que é com Glenn 73 Hughes. anos. Puta merda, esse cara aí, inacreditável, né? Mas esses caras se manteram cantando metal, né? Eu fiquei muitos anos sem. Mas, cara, eu acho que a voz está aí, né? A voz está aí. O show foi muito legal, eu me senti muito tranquilo cantando. E claro, fiz uma modificadazinha ou outra, baixei um tom ali ou outro, mas, porra, eu me surpreendi. Achei que seria muito mais difícil, mas rolou bem, foi bem legal. Você acha que vai ter música que você vai tirar do repertório e falar, cara, essa aqui não dá mais, não canto? Como o Ian Gillan faz com a Child in Time, falando isso aí não canto Eu mais. acho que sim, cara. Tem música que eu acho que não precisa. Tá. A questão não é nem que não precisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Guardians, que a gente tocou no show, ela é incantável. Entendeu? A gente modificou a do primeiro disco. É a primeira do primeiro disco. Ela é incantável. Pra época, ela já era incantável, mas eu conseguia. Mas ela se você ouvir aquela música, é um agudo tão alto, e ele é tão emendado em tudo, que, cara, o Charles mesmo falou pra mim, ele falou, essa música é incantável. E eu amo essa música. Eu falei, cara, vamos dar um jeito de tocar essa música e ela vai ficar mais legal ainda. Então a gente baixou bem o tom dela e deixou ela pesadona. E eu cantei com uma voz de peito. Puta, ficou muito boa. Muito boa. Só que a gente mudou o tom dela. Não é nem abaixou meio tom, a gente mudou o tom para deixar ela bem pesada e com uma voz pesada. Ficou animal. Nesse caso, a gente vai fazer. Entendeu? Sim. E playback, você pensa em usar? Hoje em dia o pessoal já não tem mais tanto tabu em usar. O que você acha? Playback, Eu umas nunca fitas de gostei, cara. Eu nunca gostei. A gente estava, como o Charles não quis tocar não quer mais fazer show, entendeu? E é super difícil substituir o Charles. A gente aventou a possibilidade de botar os teclados gravados, né? Mas eu nunca gostei disso, assim. De repente está tocando, parece um instrumento que não está lá. Mas muita gente faz isso. Eu não gosto, porque também você precisa ficar tocando no metrônomo. Porra, o baterista ficar tocando no metrônomo, cara. Sabe, você aí tem que. Às vezes não dá para, sei lá, ralentar numa parte, crescer numa outra. Tem que ser tudo no metrônomo, fica disparando as coisas. Eu não digo que não vou fazer nunca, porque a gente não sabe. Mas eu não sou muito fã disso. Playback não sei, cara. Não playback meu, né, de soltar a minha voz, mas tipo um coralzinho, assim. Pode ser, mas eu não gosto muito, mas quem sabe. Hoje em dia tem muita polêmica em torno disso. Ô, É Cristiane, verdade. a gente está falando de shows, você não pensa em pôr, então, vocês não pensam em pôr a banda na estrada? Como que tá o lance aí? Olha, a gente tem alguns probleminhas no sentido de datas, né? E realmente de alguns problemas que a gente estava, problemas pessoais de cada um, né? De família, de pai, que deram alguns problemas. Mas a gente quer sim tentar fazer outros shows, né? Inclusive a gente acabou de marcar um lá em Santo André, uma casa muito legal lá que parece que o Edu fez, parece que o Viper e o Xamã também fizeram. Eu não estou lembrando o nome da casa agora, mas é uma casa muito boa lá em Santo André. E a gente acabou de marcar para janeiro esse show.
E a gente também tem alguns probleminhas de data no sentido do Léo, porque o Léo é muito culpado, né? Tipo, agora ele vai fazer uma turnê de 40 dias com o Paul Dayano, né? E então nós estamos vendo como resolver essa parada, né? Porque é difícil, né? Como que a gente vai fazer? Ele vai ficar 40 dias aí em fevereiro e março com o Paul Dayano e a gente vai ficar engessado, né? Então, tem essas coisas, mas a gente está vendo, remanejando e tentando marcar alguns shows, porque a ideia é voltar mesmo a fazer show, fazer turnê, entendeu? A gente só precisa dar uma resolvida nessas questões para a coisa ficar mais tranquila, né? Mas, como eu te falei, por exemplo, dia 15 de janeiro, a gente acabou de marcar um show em Santo André. Olha aí, e estamos vendo um outro em Pinheiros aí, talvez também para janeiro. Então a gente está tentando marcar algumas coisinhas. Tem que resolver isso aí que eu te falei, da agenda do Léo, e de alguns outros probleminhas, mas que eu acho que uma hora vinga. É isso aí. Eu vou mostrando aqui, só para a gente caminhar para o nosso final, eu vou mostrando um pouco do álbum, passando aqui as informações. Boa. Aqui, ó, o encarte, ó, Christian Passos aqui, nosso entrevistado trocando ideia. Charles Dalla nos teclados, tem a foto aqui, tem o Léo Mancini na guitarra, só conhece Gabriel bem. Triani na batera. Gabriel Triani na batera, produção do Charles Dalla, capa Sim. bacaníssima. Do Alcides, muito legal essa capa, muito bonita, cara. E acabou de sair, saiu agora em novembro, mas só para ter uma ideia, a perspectiva é manter uma carreira, Christian, ter um próximo álbum em um tempo oportuno. Sim, continuar, não só esporádico. Já tô enchendo o saco dos caras para a gente já começar a gravar, a fazer uns bonequinhos aí de outras músicas, cara, porque eu sou uma maquininha. Se eu começo a fazer música, eu não paro. Então, eu já tenho mais umas 20 aí para a gente escolher para um próximo. Quem sabe no ano que vem já tem um novo aí. É isso aí, Cristiano. Eu desejo muito sucesso para vocês. Eu recebi de cortesia o CD. Que alegria, hein? Da TRM Press, do Thiago Raulmauro. Eu não falo de bandas que eu não curto. Às vezes eu recebo muita coisa aqui, eu passo para outras pessoas para fazerem resenha ou para fazer. Quando eu não gosto, eu não vou ligar uma câmera para ficar detonando o trabalho de ninguém. Esse eu chamei para minha resposta para fazer, porque realmente eu curti de verdade. E eu deixo aí o espaço, Cristian, para você falar alguma coisa que eu possa ter esquecido de colocar aqui na pauta da entrevista, que você acha relevante, fica à vontade. Cara, eu agradeço muito aí você, o teu canal, foi muito legal aí a gente fazer esse bate-papo, obrigado aí pelo espaço. E, cara, a gente tá aí de novo, né, na batalha aí do heavy metal nacional, com o Seven aí, pela Metal Helix, né, e você vê que o disco realmente é uma felicidade muito grande, todo mundo tá ouvindo e gostando demais. Então, para quem não conhece ainda, vai atrás desse CD aí, lá na Metal Helix, e que você vai ter momentos ótimos escutando esse CD aí. Eu já escutei, acho que ele umas 1000 vezes já. Eu tô curtindo bastante, não sai do carro lá, eu tô deixando ele no carro. Eu ia fazer entrevista com você, até tinha esquecido lá, tive que ir lá pegar na garagem, mas e é muito bom escutar no carro, né, cara? Um sonzão. É onde eu mais escuto, cara. No fundo, eu tava escutando. Eu não pego aqui em casa, acabo mais no carro. Eu tava escutando esse disco no fone, né? E eu falava, pô, puta disco. Mas a hora que eu fui escutar no carro, cara, eu saio de carro às vezes pra nada, só pra escutar o disco no carro. Eu entendo. É muito. Eu faço as coisas, eu pego uns compromissos aqui e falo pra minha mulher, não, eu vou fazer tal coisa e pego uns CDs e falo, bom, pelo menos eu vou curtindo um som aqui. Exatamente. Não, tá muito bom mesmo, Christian, parabéns, cara. Obrigado. Sucesso para vocês. A galera que nos assiste, eu fui lá na Galeria do Rock, já vi nas lojas dos meus camaradas lá, que tem lá, para você que é colecionador, que acompanha aqui o Metal Musicast, gosta de ter a mídia física, um baita trabalho gráfico, ó, vale a pena ter na coleção, sensacional. E é interessante que a pessoa vai conhecer o Wizards, né, agora e tal, ainda gostando desse disco, você sabe que tem 6 atrás, né, que são discos que são legais pra caramba, então o cara vai ter uma gama de músicas novas para curtir, entendeu? Sim, e eles estão relançados pela Metal Helix também, né? A Metal Helix lançou já, não, por enquanto lançou o The Kingdom e o Black Knight.
Ah, tá. Relançou e o Sound of Life também. Eu Já tinha a relançou impressão de ter visto, 3. que é o da criancinha, né? O do Sound of Life Isso, do é. menininho, né? Isso, Então já relançou 3 CDs. Ainda falta relançar o primeiro, né? O The Kingdom 2 e o Beyond the Sight. Então, durante a nossa volta aí, nós vamos relançando devagarzinho. Então, o cara que vai conhecer esse disco novo, vai curtir, ainda tem que procurar esses outros para trás, entendeu? Então, pô, é mais uma banda aí para o cara curtir bastante. É isso aí, baita banda aqui de É. São Paulo, sensacional, Cristian. Curti demais o Valeu, cara. novo, tá Obrigado. digno da discografia de vocês. Sucesso, que Obrigado. vocês continuem aí com uma carreira promissora. Isso aí. Valeu. E a todos que nos Valeu, assistiram cara. até aqui, inscrevam-se no Metal Musicast, confiram nas plataformas Wizards, comprem a mídia física, vocês que colecionam, que vale a pena, e tá com preço que eu vi nas lojas, sempre um tanto menos do que os gringos, de bandas Sim, gringas. Saiu num preço verdade. um pouco mais em conta. Eu não vou falar aqui o preço, porque senão vou ficar vinculando a oferta aqui dos caras, mas Boa. tá sempre 10 ou 15 reais mais barato do que os É isso lançamentos aí. gringos. Então vale a pena, galera. Deixem aí seus comentários, vejam as redes sociais do Wizards, acompanhem o canal Mental Musicast. Tamo junto, valeu, Cristiano, mais uma vez. Valeu, Forte cara. abraço. Obrigado. Até Valeu, mais. tamo junto. Valeu. Wizards.